Estamos aqui neste momento para apresentarmos o nosso trabalho, seminário da disciplina Linguística Aplicada. O nosso tema é o método do silêncio. E o nosso grupo é composto por Eudalila, Aline e Melila. Bem, o método do silêncio, ou método montessoriano, foi criado pela psicoterapeuta italiana Maria Montessori, ainda no século XX, na Itália, né? Por isso que ele recebe esse nome. Então, a gente conhece como método do silêncio ou método montessoriano. Esse método, ele se aplica de uma forma dinâmica e agradável no ensino de língua inglesa. De que maneira? O professor de língua inglesa, bem como de outras disciplinas, né, que utilizam esse método de ensino, ele procura dar liberdade aos alunos, buscando incentivar a sua criatividade e até mesmo o desenvolvimento de suas habilidades, dentro e fora da área de conhecimento de língua inglesa, certo? Para tanto, o professor faz uso de utensílios comuns que são utilizados no dia a dia de seus alunos, objetos e até situações que são comuns na nossa rotina. Trazendo aqui para o ensino de língua inglesa de uma forma mais específica, a gente observa que o adolescente, né, considera como uma parte importante do seu dia a dia a convivência com outros adolescentes, a independência, né, e a conquista social. Dessa forma, os professores que usam o método silêncio buscam viabilizar para que exista essa interação, dando liberdade, estimulando na comunicação, porque são dos aspectos importantes que são trabalhados no método do silêncio, né? São a comunicação, a interação entre alunos, bem como outras pessoas da área externa, fora do ambiente escolar. O método do silêncio significa compreender de forma mais profunda e complexa como a sociedade funciona, por exemplo. A cidade, a cultura, a ideologia, a economia, a ciência política, por exemplo. Então, a gente vê aí que o professor que faz uso do método do silêncio, né, ele vai estar levando em consideração, respeitando as particularidades de seus alunos, e quando a gente diz que ele vai buscar enfatizar as habilidades e os conhecimentos que ele já possui, significa respeitar a sua cultura, sua ideologia, né, e a sua situação nessa pirâmide aí de vivência social. Em que esse método ou abordagem consiste? Como ele funciona? O método do silêncio ele permite enxergar a aquisição linguística como um dinamismo no qual os alunos eles são motivados por seu próprio raciocínio, que descobrem e criam as regras e as adaptações individuais sobre a língua aprendida. Conforme ele vai aprendendo, ele vai se adaptando e vai criando novos métodos e novos meios para ir além. O silêncio é uma das principais ferramentas utilizadas dentro da sala de aula, como a nossa colega Aline falou, né? Onde o professor apresenta a situação, propondo toda uma estrutura, como, por exemplo, o professor pode sugerir que a classe fixe o olhar em um objeto, a sua escolha, e faça um silêncio. Ou seja, esse é aquele método de que o professor fala e o aluno obedece. O aluno fica em silêncio enquanto o professor fala, e o aluno ele só fala quando o professor dá permissão para ele. Fora isso, né, ele pode ser até corrigido dentro da própria sala de aula pelo professor que não foi utilizado, que não conseguiu utilizar o método do silêncio. O professor troca objetos ou partes do corpo, sussurrando levemente seus nomes. Aos poucos, ele vai criando a expressão. E é como a gente falou, né? O professor usa o silêncio, a correção em pares, uso de fichas coloridas associados a sons ou palavras, autocorreção, uso de gestos, quadro de palavras, avaliação de lição no final da aula pelos alunos. Então, esses são os métodos, um dos vários dos métodos utilizados pelos professores na hora de utilizar o método do silêncio. O método do silêncio desperta algum tipo de rejeição por alguns profissionais e instituições de ensino. Estes, por sua vez, chamam a atenção para a desconstrução dos princípios tradicionais de educação, onde o método se baseia na educação centrada no aluno e o professor não é o detentor de controle da sala de aula.
Só para entender melhor, eles não concordam com o método do silêncio, porque eles acreditam que acaba contrariando o método tradicional do ensino, e que o professor ele não é o detentor dentro de uma sala de aula. Quando o professor exige um método de abordagem para que o aluno permaneça em silêncio, e só o professor manuseando com gestos, ações, através de imagens, eles acreditam que você está tirando do aluno o direito e a autoridade de um aprendizado diferente, de forma diferenciada. De um modo geral, acreditamos sim na eficácia do método em silêncio, só que também nós sabemos que é um método que leva bastante tempo para poder ser inserido dentro de uma sala de aula. Precisa de um preparo, tanto de um profissional de qualidade, quanto da turma que vai se preparar para receber esse tipo de ensino. Todavia, é comum que se apresente insegurança em relação à liberdade e autonomia integral cedida aos aprendizes. Isso não significa dizer que defendemos o autoritarismo ou a exaltação do professor, e sim a sua atuação como mediador, que também ocupa lugar de destaque em razão disso, é importante lembrar que o método do silêncio deve ser aplicado após preparação, buscando uma abordagem compatível com a realidade dos sujeitos inseridos no processo, bem como no meio ao qual pertence. Então, antes de aplicar esse método, como eu já disse atrás, precisa-se de uma capacitação bem melhor para os profissionais que irão usar esse método, bem como o professor, ele também tem que conhecer a realidade que os alunos vivem no seu dia a dia. E essas são as nossas referências bibliográficas.